Fala, galerinha, tudo bem? Hoje eu estou em tela cheia, estou me achando. Comprei um webcam, estou inaugurando hoje, ó. Vocês merecem aí uma qualidade melhor. Então, professor, só vejo sua imagem toda borrada, em um quadrado bem pequenininho. Acho que agora melhorou um pouquinho, né? Que bom, galera, vocês merecem toda a qualidade, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a nossa aulinha? Vamos para o que importa, né? Conteúdo. E aí? Galera, o assunto da nossa aula de hoje é pré-história. Um assunto muito interessante, tem muita curiosidade. Eu, particularmente, adoro esse conteúdo e eu espero que vocês também gostem da pré-história. No livro de vocês, ele não tem esse nome, a pré-história. O livro, lá no capítulo 2 tem lá a história antes da escrita. Então, no livro, você não vê capítulo 2, a pré-história. Não, lá tem capítulo 2, a história antes da escrita. Ou seja, esse capítulo vai retratar o que chamamos de pré-história. Para quem não me conhece, sou Edivardo Zaranza. Para os íntimos, Edivardinho, ó. Bora? Fácil demais, né, professor? É moleza, molezinha. E aí, deixa eu só tirar minha tela, que tá muito aqui, tá me atrapalhando. Vou colocar aqui para cima. E aí, presta atenção nisso aqui. Galera, eu já falei para vocês da periodização. Deixei bem claro a questão da periodização na nossa primeira aula. Primeira coisa que eu falei, que a história ela vai ser dividida em períodos. Existe aí a pré-história e existe a tal da história. Então, temos a pré-história e a história. E eu deixei bem claro, o que vai diferenciar a pré-história da história é justamente a escrita. Tudo aquilo que vem antes da escrita, pré-história. Tudo aquilo que vem depois da escrita, chamamos de história. Por isso que o capítulo de vocês chama a história antes da escrita. E o que seria a história antes da escrita? Justamente a tal da pré-história. Beleza? Então, esse é o nosso tema, é o que vamos estudar. Eu vou dividir essa aula em duas. A gente começa hoje e termina na nossa próxima aula, na próxima semana. E aí, quando eu falo em pré-história, o aluno ele tem que saber que a pré-história ela vai nascer, olha o símbolo do nascimento, e ela também vai ter que morrer. Oi, professor, fiquei com medo. Pois é. E aí, a pré-história, ela vai nascer com o surgimento do homem. Surgimento do homem. A partir do momento que temos o surgimento do homem, temos aí o que chamamos de pré-história. Tranquilo? Beleza, né? E a pré-história, ela morre justamente com a invenção da escrita. A invenção da escrita. Então, está aí o marco inicial, a pré-história nasce com o surgimento do homem, e está aqui o marco final. A pré-história ela tem o seu fim, ela morre justamente com a invenção da escrita. Porque a partir do momento em que há a invenção da escrita, entramos na chamada história. Beleza? Tranquilo? Professor, é fácil demais, eu sei que é fácil. Vamos passar. Próximo slide. Olha isso aí. Cuidado com essa observação. Falar sobre a pré-história, contar sobre a pré-história, não foi uma tarefa fácil. Porque quando você quer contar um fato histórico, na maioria das vezes, o professor, o historiador, ele vai em busca de uma fonte escrita. Qual é o problema? Na pré-história não tem a escrita. E aí? Como é que a gente consegue ter conhecimento dos povos antes mesmo da invenção da escrita?
Olha isso aqui. Ó. O conhecimento que temos da história antes da escrita, ou seja, pré-história, deve-se em grande parte a estudos de especialistas da paleontologia e da arqueologia. Ou seja, o Edvardinho ele consegue contar a pré-história para vocês graças principalmente a esses dois especialistas, aos paleontólogos e também aos arqueólogos. A paleontologia e a arqueologia. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu nunca escutei essa palavra na minha vida, ou essas palavras, né? Vamos lá, calma. A paleontologia, ela estuda a origem e a evolução de todos os seres vivos por meio dos fósseis. Então, o profissional, o especialista paleontólogo, ele vai estudar a evolução de todos os seres vivos, inclusive do homem, por meio de fósseis, de restos mortais. É assim que a paleontologia consegue contar um pouco da história da evolução dos seres vivos, por meio dos fósseis, dos restos mortais dos seres vivos. Tranquilo? Beleza? Já a arqueologia, ela é mais ampla. Ela vai estudar o passado das sociedades humanas por meio de vestígios. O que é esses vestígios? Pode ser restos mortais, fósseis, pinturas, objetos, todos os vestígios deixados pelo ser humano. A paleontologia, ela vai contar essa história por meio dos fósseis. A arqueologia, ela consegue contar graças aos vestígios deixados pelo ser humano. Pode ser um resto mortal, pode ser uma pintura, pode ser um objeto, pode ser um tecido e etc. Tranquilo? Então, tá aí essa observação. Por favor, não esqueça. A pré-história, a gente só consegue contar essa história principalmente por causa desses dois tipos de especialistas. A paleontologia, você lembra dos fósseis, e a arqueologia, você tem que lembrar dos vestígios. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Moleza, tranquilo, tá de boa. Pois vamos passar adiante, não vamos perder tempo não. E aí? Quando se fala em pré-história, a pré-história, ela comumente ela é dividida em três fases. Tem uma imagem aí no fundo, né? Que mostra justamente uma pintura rupestre, umas pinturas nas cavernas. Então, a pré-história, inicialmente, ela é dividida em três fases. Quais são? A primeira fase é um período chamado de Paleolítico. Paleolítico. É a primeira fase da pré-história. A segunda fase da pré-história é um período chamado de Neolítico. E, por último, nós temos aí um período chamado de Idade dos Metais. Está aí as três fases da pré-história: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Novamente, a pré-história ela é dividida em três fases. Primeira fase, o Paleolítico. Segunda fase, o Neolítico. Terceira fase, a Idade dos Metais. A ideia é ver o que aconteceu de importante em cada uma dessas fases. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu de importante no Paleolítico, no Neolítico e também na Idade dos Metais. Vamos hoje começar o período chamado Paleolítico. Olha o que eu falei, vamos começar o chamado Paleolítico. O período Paleolítico, ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Idade da Pedra Lascada. O período Paleolítico também recebe aí esse nome. Você pode ver em provas Paleolítico
ou Idade da Pedra Lascada. Por que, professor, se chama Idade da Pedra Lascada? Porque o principal objeto que o homem se utilizava era da pedra. E ele não dava forma à pedra, ele usava a pedra do jeito que ele encontrava, lascado do jeito que ele encontrava. Ou então, porque foi nesse período que surgiu o fogo, o homem lascando uma pedra na outra. E aí, a tal da Idade da Pedra Lascada. Se a gente for olhar o nome paleolítico, é uma expressão que tem um significado. Qual é o significado? Se você pegar paleo, quer dizer antigo. Paleo é um termo que quer dizer antigo. Lítico quer dizer pedra. Lítico quer dizer pedra. Se a gente for pegar a etimologia, o significado dessa palavra, paleolítico, quer dizer o antigo tempo das pedras, um antigo período das pedras. Então, você pode fazer aí esse significado olhando para a etimologia, para o significado das palavras. Tranquilo? E aí, nesse período, o homem, ele ainda não sabia produzir seu próprio alimento. O homem ele ainda não conhecia a agricultura, ele ainda não domesticava os animais. O homem ele vivia basicamente da caça, da pesca e da coleta. Olha aí, ó, presta atenção. No período paleolítico, o homem ele ainda não produzia o seu alimento. Isso quer dizer, o homem ainda não conhecia a agricultura, o homem ainda não domesticava os animais para poder depois matar para comer. E aí o homem precisava, para sobreviver, ou ele tinha que caçar, ou ele tinha que pescar, ou ele tinha que ir para a coleta, colher alguma coisa aí na natureza. Tranquilo? Por conta disso, os homens no período paleolítico, nós temos aí o que chamamos de nomandismo. Professor, o que é o nomandismo? O que é ser nômade? Nomandismo é eu não ter lugar fixo para morar. Deixando bem simples, o nomadismo é o homem não ter um lugar fixo para morar. O que é que acontecia? O homem chegava em um local, ele explorava tudo que tinha naquele local, tudo que dava para comer, ele comia. Quando não tinha mais alimento naquele local, ele precisava se mudar, ele precisava procurar um outro local. Por isso, o homem no período paleolítico, ele é considerado nômade, o nomadismo. Por quê? Porque ele não tem um local fixo para morar. Ele chegava em um local, explorava, comia tudo que tinha para comer naquele local. Quando acabasse a alimentação, ele precisava procurar um outro local para morar. E aí temos a definição de nômades. Beleza? Gostaram? Tá só começando. Para quem quer saber um pouco mais, tanto do período paleolítico como da demais fase da pré-história, aí são cenas da nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.